É algo extraordinário. A experiência de conversão, o encontro com Ele, a mudança de vida, nenhum de nós que conhece e serve o Senhor Jesus discutiria isso. Mas muitas vezes percebo que as pessoas não estão pensando no fim, na duração do compromisso, de que esse compromisso com Ele assumido não pode ser interrompido. Nós precisamos permanecer firmes até o fim. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar mais sobre isso. Estou hoje em Jaú, São Paulo, na estação ferroviária, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Hebreus, no capítulo 3, nós lemos dos versos 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Bom, o texto começa falando de pessoas que se aproximaram de Deus. Obviamente, quando ele diz que nós devemos ter cuidado, ele aponta não apenas para um risco potencial, uma probabilidade, mas uma necessidade por meio da advertência de que eu e você permaneçamos vigilantes. Por quê? Ele diz, tenham cuidado para que nenhum de vocês, por conta de um coração mau e descrente, outra tradução diz um perverso coração de incredulidade, venha a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Então, como dissemos anteriormente, mais do que apenas começar a caminhada com Jesus, o relacionamento com Ele, trilhar o caminho da salvação, precisamos entender que este é literalmente um caminho sem volta. Não que não seja possível voltar, não que não seja possível retroceder, mas que deveríamos ter a compreensão desde o início de que isso não seria uma opção, pelo menos não na perspectiva da sensatez. Então, quando a Bíblia fala sobre esse cuidado, ela mostra que, além de cuidar para não se afastar, ele diz pelo contrário, o que é o oposto de cuidar para não se afastar? É cuidar para que você fique próximo, para que você garanta essa proximidade. Ele diz pelo contrário, animem uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o perverso coração de incredulidade que nos leva a esse problema, não apenas de fé no sentido da existência de Deus, mas da própria fidelidade ao Senhor, pode ser corrompido quando o pecado entra no cenário, quando o engano do pecado se manifesta. E a advertência final traz ênfase num elemento condicional, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e esse se merece destaque, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, começamos crendo e devemos seguir crendo, né? Iniciamos com confiança e devemos permanecer na confiança. Essa confiança não diz respeito apenas a não duvidar da existência ou da obra que Jesus fez, mas a abraçar a palavra de Deus, corresponder com obediência, com o que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama da obediência da fé. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versos 11 e 12, temos nova exortação sobre a importância de se permanecer firme até o fim. O texto diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, novamente, temos uma exortação de que o empenho, a dedicação do começo, a paixão, a devoção a Cristo não pode ser comprometida. Não podemos arrefecer na nossa dedicação. Pelo contrário, nós precisamos manter o nível de entrega, de rendição para com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos, mantendo a fé, e preservar a fé envolve, inclusive, preservar a entrega e a dedicação do início, para que pela fé, juntamente com a paciência, outras traduções optaram pela expressão longanimidade, ou seja, a capacidade de ter um ânimo longo, de não desanimar, de não perder o ânimo. Outras ainda preferiram a tradução perseverança, a capacidade de continuar, eu diria teimosamente permanecer no caminho. Muitos estão olhando para a vida cristã como se ela fosse meramente, uma corrida de 100 metros rasos. Eu quero te dizer que ela está mais para uma maratona e ela exigirá de você uma dedicação não apenas no início, mas uma dedicação ao longo do caminho. Todos nós já deveríamos pensar isso desde o início da caminhada.
E não importa se você é alguém novo na sua fé em Jesus ou já vem caminhando há um tempo. É importante que a gente se lembre que em Lucas 14, nosso Senhor diz que quando alguém vai construir uma torre, primeiro tem que calcular quanto custa, para ver se dá conta de ir até o fim. Muitas vezes nós entramos no embalo do momento, eu preciso de perdão de pecados para agora, eu preciso de uma restauração para minha família, de cura para o corpo, de um milagre financeiro, e alguns estão buscando apenas ajuda imediata. Esquecemos muitas vezes que o cerne do Evangelho diz respeito a um problema que nós temos por toda a eternidade. É por isso que precisamos da salvação em Cristo. E ao longo de toda a nossa caminhada, nós devemos permanecer crendo no Senhor, não apenas preservar a confiança, mas juntamente com essa confiança que é preservada, nós precisamos de crescimento espiritual. Uma cena que me chama a atenção no Antigo Testamento é quando Deus abre o Jordão para que a nação de Israel entre na terra prometida. Eu me lembro de, desde garoto, pensar, bom, Deus abriu para que eles entrassem, mas certamente não abriria para que ninguém voltasse, para nenhum desistente. O que sempre me fez olhar para algumas dessas decisões que tomamos, o que envolve seguir a Deus, como um caminho sem volta. Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 12 e 13, que todos nós teremos elementos externos que estabelecem concorrência, pressão, que tentam trazer desânimo em relação à nossa fé. Em Mateus, no capítulo 24, nos versos 12 e 13, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outras traduções dizem, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que essas advertências não foram feitas à toa. Elas foram feitas de forma intencional, sábia, gerando o que deveria ser visto da minha e da sua parte como um entendimento de prevenção. Ou seja, o Senhor sabia que no tempo do fim nós teríamos desafios ainda maiores do que desde o início do Evangelho. E diz, por se multiplicar a iniquidade. Cada vez mais os valores dos homens se demonstram ainda mais corrompidos. Cada vez mais a pressão de uma sociedade que se move na contramão, né, dos valores nos quais eu e você cremos, vão gerando pressão. E a Bíblia diz que o amor de muitos pode se esfriar. Às vezes eu e você imaginamos, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. A verdade é que ninguém está acima de qualquer suspeita. E essas advertências foram feitas para que eu e você possamos ter o cuidado, a prevenção. Quando você olha para a parábola do semeador, Jesus falou de concorrência. Ele fala de uma semente que cai na terra e nem germina. Mas ele fala de outras duas que caem na terra, germinam, mas não chega à frutificação. Por quê? Uma delas caiu num solo pedregoso. E porque não tinha profundidade. Quando saiu o sol, ela se secou. E Jesus compara o sol, falando a respeito das tribulações, das provas, das perseguições. Muitos desanimam e não conseguem continuar firmes, porque lhes faltou desenvolver profundidade. Mas outra semente caiu entre espinhos. E Jesus disse que os espinhos cresceram e a sufocaram. E ele se refere aos espinhos como, né, os cuidados da vida, a sedução das riquezas, mas muitas vezes as pessoas olham para essa concorrência quase como se ela fosse um risco apenas no início da caminhada. Então o problema de desanimar com a aprovação é para o novo convertido. O problema de se deixar, né, ser sufocado pela ação dos espinhos é para o novo convertido. Em nenhum lugar Jesus falou isso. Ele fala de uma semente que germinou, ele fala de um processo que começou e, no entanto, não foi concluído. E eu e você precisamos entender que quer sejam as provações ou quer seja essa concorrência da sedução das riquezas, dos cuidados da vida, podem acontecer conosco a qualquer momento, assim como o multiplicar-se da iniquidade do lado de fora pode trazer esfriamento. Então é importante que haja o cuidado e a compreensão de que da parte de Deus não faltará recursos para que eu e você fiquemos firmes até o fim. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que se Deus vai nos confirmar para que sejamos irrepreensíveis, não temos que fazer nada? Não. Paulo está falando de uma provisão. Ele está dizendo que da parte de Deus não faltará recursos, não faltará ajuda, assim como não nos faltam advertências. Mas as advertências só foram feitas porque nós temos uma responsabilidade. E Deus não fará tudo em nosso lugar se nós não fizermos a nossa parte. Mas ao olhar para esse texto, e mesmo sabendo que Deus não fará tudo, e que somos responsáveis, é evidente que há uma graça
que é um favor, que é uma provisão de Deus, a minha e a sua disposição. Aliás, quando olhamos para o livro do Apocalipse e percebemos declarações que o Senhor Jesus também fez ali, no contexto em que João, escrevendo as cartas às igrejas da Ásia, nós vemos que ele dirige da parte do Senhor uma mensagem à igreja de Tiatira. E ele diz assim no verso 26 de Apocalipse 2, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa expressão, ao vencedor, em outras traduções, ao que vencer, Deus está falando da nossa responsabilidade de lutar, de vencer, mas ele também mostra que no final haverá recompensa para aqueles que vencem. E ele usa a expressão, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Eu e você precisamos olhar para a vida cristã e pensar que mais do que o início, mais do que o presente, eu e você temos uma jornada pela frente e precisamos completá-la. E que no final, eu e você possamos, como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que nenhum de nós desista antes, que nenhum de nós esteja listados naquele tipo de exemplo que Paulo deu a Timóteo, de pessoas que naufragaram na fé, que não completaram a jornada, mas que haja em nós não só a determinação, a dedicação, a entrega que são necessárias no que tange a nossa responsabilidade, mas que haja também a compreensão e a capacidade de crer e utilizar a provisão de Deus, que nos ajuda a cumprir a nossa responsabilidade por meio da sua graça, do seu fortalecimento, da ação do seu Espírito Santo e da sua palavra, para que possamos ficar firmes até o fim. Que o Senhor te fortaleça e te desperte por meio dessa mensagem.